O tema hoje é casamento monogâmico. Gênesis 2, verso 18 e depois 21 a 25. Diz assim Gênesis 2, 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso 21 a 25. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações. Enquanto eu falo, o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer e que homem nenhum tem o poder de fazer, que é abrir o coração de cada um aqui para que possa compreender e crer na tua palavra. Como diz o salmo que nós lemos no início do culto 112, que possamos temer os teus mandamentos, que possamos desejar e amar os teus mandamentos, pois eles revelam a tua boa, perfeita e agradável vontade. Irmãos, o tema é casamento monogâmico. O que significa monogâmico ou monogamia? Monogamia é a relação estabelecida e desenvolvida com um só parceiro. O que é casamento monogâmico? É o casamento onde ele é estabelecido e ele é desenvolvido e é mantido uma relação com apenas um parceiro, com apenas um cônjuge. E eu quero começar dizendo que falar sobre casamento monogâmico, em outras palavras, sobre o casamento com uma única pessoa, e implícito aqui, embora eu não vou enfatizar muito, porque eu vou enfatizar um pouco mais para frente, mas implícito aqui dentro de monogâmico, a relação com um único cônjuge, e no caso do homem com uma única mulher, ou no caso da mulher com um único homem, casamento monogâmico, eu quero começar dizendo que essa é uma pregação que, num mundo ideal, onde a vontade de Deus fosse plenamente obedecida, honrada e amada, nós não precisaríamos de uma pregação como essa. Numa série sobre família e sobre casamentos, nós talvez não precisaríamos de uma pregação para falar única e exclusivamente sobre casamento monogâmico. É algo que talvez para nós, os que cremos e já estamos numa caminhada com Cristo Jesus e o nosso Deus, e cremos na palavra, em toda ela, né, de Gênesis a Apocalipse, talvez um assunto que a gente deveria, talvez você me diria, Lucas, não precisava de falar sobre isso, não precisava de uma pregação só sobre isso. Mas precisamos, irmãos. E nos nossos dias, talvez muito mais do que já precisamos em toda a história da humanidade. E eu quero começar te dando as razões do porquê. Eu compartilhei os links no grupo enquanto eu ia acessando. Você já ouviu falar do relacionamento aberto? Existem hoje em dia vários tipos de relacionamentos. E um desses tipos de relacionamento é o relacionamento aberto. O que significa um relacionamento aberto? Definições da própria internet. Relacionamento aberto é a relação romântica em que os parceiros envolvidos concordam com uma forma não monogâmica, de modo que relações românticas ou sexuais com terceiros possam não ser consideradas traição ou infidelidade. Isso significa que eles concordam que uma relação íntima, sexual ou romântica com terceiros é aceito, permitido ou tolerado. É defendido por seus adeptos como uma alternativa ao modelo monogâmico tradicional, alternativa preocupada com os efeitos do tolimento do desejo do indivíduo e no casal. O que é relacionamento aberto? É onde um casal, eles podem até já ser casados ou amigados ou em união estável, e para eles tá beleza os seus cônjuges terem relacionamento com outros do lado de fora. E eles não consideram traição ou infidelidade.
Não sei se você ficou, o tanto que você é por dentro do mundo dos famosos aí, mas o Will Smith, sabe o Will Smith do Maluco no Pedaço, o famoso, né? Ganhou o Oscar recentemente, mas o ano passado ele ganhou o Oscar. Mas também foi o ano passado em que, na cerimônia do Oscar, ele levantou do seu lugar e deu um tapa na cara daquele humorista que é o criador da série Todo Mundo Odeia o Chris. Que, na verdade, ele criou a série para contar um pouco da sua história, da sua infância. Will Smith sai do seu lugar e dá um tapa na cara desse cara. Por quê? Porque o cara havia feito uma piada com a mulher dele. Só que esse mesmo Will Smith, ele e a mulher têm um relacionamento aberto, onde eles podem ter relações com outras pessoas. Existe também um outro tipo de relacionamento que é o swing. Esse eu confesso que eu só vi pela internet. O que é swing? Swing, ou troca de casais, é um relacionamento sexual entre dois casais estáveis que praticam sexo grupal como uma alternativa recreativa ou social. O que é o swing? É quando dois casais eles topam ir para o mesmo lugar, dois ou mais, né? Topam ir para o mesmo lugar, ou seja lá onde for, e fazer o troca-troca. O vulgo troca-troca que a gente, há um tempo atrás, chamava-se troca-troca. Hoje se chama swing. Né? Um sexo grupal como uma atividade recreativa ou social. Olha do que eles estão chamando o sexo grupal. Atividade recreativa ou social. Esse é o swing. Existe também o poliamor. O que é o poliamor? Poliamor é a prática ou desejo de ter mais de um relacionamento, seja sexual ou romântico, simultaneamente com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Alguns grupos brasileiros entendem o poliamor como um modelo de relacionamento não monogâmico que possui 3 características principais: não exclusividade romântica ou sexual a 2, consensualidade e equidade entre todas as partes. Todo mundo se ama de forma igual. Por outras palavras, o poliamor, como opção ou modo de vida, defende a possibilidade prática de se estar envolvido romântico ou sexualmente em relações íntimas, profundas e estáveis, com mais de um parceiro simultaneamente, de forma consensual, honesta e igualitária. É o que eles dizem, tá? Definições deles. Não sei se você sabe, mas diz lá o site: o ordenamento jurídico brasileiro ainda não prevê expressamente a possibilidade de casamento entre mais de uma pessoa. Então ainda não existe judicialmente o casamento com mais de uma pessoa no Brasil. No entanto, no ano de 2012, na cidade de Tupã, no estado de São Paulo, lavrou-se escritura pública de união estável entre 3 pessoas, denominada Escritura Pública Declaratória de União Poliafetiva. A referida união foi entendida como família, em razão do afeto mútuo entre os seus participantes, bem como a ausência de vedação legal do Código Civil, Código Penal ou Constituição Federal, que proíba que as pessoas mantenham relações poliafetivas. Então, não tem, judicialmente não é reconhecido como casamento, mas já houve um registro em 2012 de uma relação, de uma união estável entre 3 pessoas. Mas não estamos longe disso, tá? Família poliafetiva, já ouviu isso? É a união conjugal formada por mais de 2 pessoas convivendo em interação e reciprocidade afetiva entre si, também chamada de família poliamorosa. É uma relação amorosa simultânea, consensual, receptiva e igualitária, e que não tem a monogamia como princípio e necessidade, estabelecendo seu código particular de lealdade e respeito, com filhos ou não, constituindo uma família conjugal em que 3 ou mais pessoas compartilham entre si uma relação amorosa em casas separadas ou sob o mesmo teto. Família simultânea ou paralela é quando um homem se relaciona e geralmente sustenta financeiramente 2 ou mais mulheres, mas em casas separadas, seja pelo casamento ou pela união estável ou mais uniões estáveis. Geralmente, uma das partes não sabe da existência das outras. Novelas da Globo geralmente, né, ilustram esse aqui, as famílias simultânea ou paralela. Né? O que no passado a gente diria que é um adultério, né? É o cara que adulterou com a esposa, tem uma outra família, então hoje não, hoje tem um nome bonitinho, hoje hoje é bonito, hoje o nome é família simultânea.
né? Hoje pode, né? E, a maioria dos casos, uma família não sabe da outra, mas pode saber também. Que mal tem nisso, né? Desde que o cara mantenha financeiramente as duas famílias. Agora, para ser bem objetivo nisso aqui, porque o foco vai ser mostrar a palavra de Deus. Talvez você diga, Lucas, eu nunca ouvi falar disso, mas deixa eu dizer para você, o seu filho talvez já está ouvindo falar disso. Ou os seus filhos, se forem para a escola, ouvirão falar disso. Por quê? Porque já está sendo ensinado nas escolas. Como algo bacana, normal, como sinal de respeito. São chamados as novas famílias. Né? O site Brasil Escola, que ele é hospedado no UOL, é um dos maiores sites brasileiros de educação e serviço gratuito. Várias pesquisas escolares são feitas nesse site, porque de fato ele tem muito material lá. E um das matérias que fala de poliamor diz assim nesse site, que muitos alunos usam como dever de casa ou trabalho nas escolas já hoje. Para os adeptos do poliamor, a monogamia é um sentimento de posse desnecessário. Para as pessoas que defendem o poliamor, dentro desses vários tipos, o que a monogamia é para eles? O que o casamento e a fidelidade ao único cônjuge é para eles? Um sentimento de posse desnecessário. Então, você defender o casamento monogâmico é você defender que um parceiro pertence ao outro. É posse, ele é dono, um é dono do outro. Deixa eu te dizer, casamento é exatamente isso, tá? A Bíblia diz que é exatamente isso. Mas eu vou falar disso mais pra frente, quando a gente falar da profundidade do casamento. Mas olha o que diz mais o site. Ao contrário da monogamia romântica, tal movimento acredita que é mais feliz, saudável e natural que as pessoas amem e sejam amadas por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então olha o que o site de educação de escolar, onde os seus futuros filhos ou seus netos, ou os filhos, crianças que você conhece, adolescentes que você conhece, estão pesquisando as questões para fazer dever de casa. Lá diz que o poliamor, esses vários tipos de amor, quem os pratica, eles sejam mais felizes e amados quando estão amando mais de uma pessoa. É saudável, é feliz e é natural. Faz parte da vida. Eu mandei também um trecho, que até já é um pouco velho, mas existe um padre, que eu até gosto bastante de ver os vídeos dele, Padre Christian Shankar. Ele é reitor do santuário da diocesano de Frei Galvão, em Divinópolis, Minas Gerais, perto de nós aqui. Em uma das suas homilias, em uma missa, ele denunciou, lá em Divinópolis, uma cartilha, um assunto que foi tratado na escola, porque pais da igreja dele, da paróquia dele, o procuraram apresentando, porque eles estavam desesperados, não sabiam como lidar. E apresentaram para ele um material que foi passado por filho dele, sobre poliamor. E nessa cartilha dizia assim: é necessário desconstruir modelos tradicionais sobre afetividade e família, opondo-se principalmente a pessoas preconceituosas ligadas a religiões de cultura judaico-cristã, baseados na Bíblia. Ou seja, é preciso desconstruir esses modelos tradicionais. O que é o modelo tradicional de família e o modelo tradicional monogâmico de casamento. E nos chamam de preconceituosos. E lá naquela cartilha diz que o objetivo deles era levar este tema para ambientes laicos, de preferência escolas do ensino fundamental e médio. Valorizar e partilhar experiências de poliamor, e lá eles incentivam pessoas que têm esse tipo de relação a divulgar e fazer propaganda, e eles também incentivam aqueles interessados, lembrando que estavam numa escola de adolescentes, e aqueles que têm interesse, procurar um profissional especializado para se abrir a uma relação não monogâmica, sem culpa, medo ou conceito de pecado. É o que está sendo ensinado na escola, que o padre denunciou, e, por incrível que pareça, eu estava lendo que o bispo acima dele repreendeu ele por ter feito aquela denúncia. Né? Mas, resumindo, já está sendo ensinado nas escolas, e basta você pesquisar na internet poliamor e tudo mais, que você vai ver uma enxurrada de conteúdos e vídeos. Naquela playlist lá que eu fiz no YouTube, eu tenho acrescentado alguns lá, se você quiser estudar mais e ver. Resumindo, é por isso que temos que ter uma pregação como essa hoje, sobre casamento monogâmico.
Porque nós vivemos tempos onde está toda uma cultura, todo um grupo, um movimento que eu lembrando é social, é cultural e é jurídico, para ir contra não apenas o conceito tradicional de família, como também o conceito tradicional de casamento, que é o casamento monogâmico. Agora, o que devemos pensar a esse respeito? Vamos voltar ao início, né? Como temos visto nessa série, Paulo diz em Romanos capítulo 1 que a vontade de Deus ela é manifestada na criação. Estou relembrando o ponto aqui. A vontade de Deus ela é manifesta e é plenamente, claramente conhecida através da criação. Jesus, quando perguntaram para ele sobre casamento, no caso daquele dia, o adultério, o divórcio, Jesus disse, vocês não leram o princípio, como Deus criou homem e mulher? Resumindo o argumento que eu tenho repetido nas últimas pregações. Nós precisamos voltar ao início se queremos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vamos voltar ao princípio. Gênesis 2,18 diz que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso 21 de Gênesis 2. Então o Senhor fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Irmãos, cada detalhe de Gênesis está aqui de propósito. Deus quis assim. Nenhum detalhe descrito em Gênesis é em vão. E tudo do jeito que Deus colocou na Bíblia, Deus o colocou de forma intencional, porque é através de cada um desses detalhes que ele revela a sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Amém? Portanto, nós cremos que Gênesis é a definição de todas as coisas. É não apenas o princípio de todas as coisas, mas é a definição de todas as coisas. E no que diz respeito ao casamento, esses versos que nós temos visto nas últimas semanas, eles também nos apontam para qual modelo de casamento Deus estabeleceu. E qual é o modelo de casamento que Deus estabeleceu? O casamento que Deus estabeleceu é um casamento monogâmico. É o casamento onde o homem possui apenas uma mulher como seu cônjuge e permanece fiel a ela até o fim, por todos os dias da sua vida, e apenas a ela. Amém? E, da mesma forma, a mulher tem apenas um homem e permanece-se fiel a ele e deve, até que a morte o separe, embora eu não vou focar nisso hoje, permanecer fiel a ele até o fim, até que a morte o separe. Lucas, como que esse verso, esse texto, nos diz a esse respeito e nos aponta para isso? Algo bem simples, irmãos. Deus poderia, uma pergunta simples, Deus poderia criar quantas pessoas ele quisesse no princípio. Quem crê nisso? Eu gosto de dizer, Deus poderia estalar os dedos e 8 bilhões de pessoas aparecer no mundo. Amém? Quem acredita que Deus poderia fazer isso? Não há nada impossível para ele. Ou Deus poderia ter criado 2 homens e 2 mulheres, ter formado os 2 primeiros casais, ou ter formado, um casal poliamor e começado todas as coisas através desse casal poligâmico, desse casal de poliamor. Deus poderia ter dito para eles, olha, fiquem à vontade, escolham quem vocês quiserem. Mas não foi assim que Deus fez. Quando Deus criou todas as coisas, ele começou criando um homem. E depois de ver esse homem, já dando nome aos animais, já trabalhando, Deus diz no verso 18 que não era bom que esse homem permanecesse só. Então Deus disse, não é bom que ele esteja só. E o que Deus decide fazer? Deus decide criar alguém para o auxiliar, para lhe corresponder. E quem é que Deus cria? Deus cria um outro homem? Não. Deus cria uma mulher. Deus cria 2 mulheres? Não. Deus cria uma única mulher. Portanto, para resolver o problema da solidão do homem, para resolver o problema que era o homem estar só, Deus não criou 2 mulheres para resolver o problema. Deus não criou 3 mulheres para resolver o problema. Deus não criou um homem e uma mulher para fazer um triângulo amoroso e resolver os problemas. Deus tirou uma costela deste homem e fez uma única mulher.
E Deus leva essa mulher até Adão. Em outras palavras, a forma com que Deus criou todas as coisas nos leva a entender e nos deixa claro que o que completou e o que era suficiente e a vontade de Deus para completar Adão e o livrar da solidão, bastaria uma única mulher. Portanto, o problema da solidão, do relacionamento solitário e que para Deus não é bom, Deus o resolveu criando uma única mulher. Porque é suficiente para o homem ter uma única mulher. Amém? É suficiente. Da mesma forma para a mulher ter um único homem. Portanto, Deus poderia ter criado quantas pessoas ele quisesse. Deus poderia ter criado quantos casais ele quisesse. Mas ele criou um homem e uma mulher e os uniu no casamento. E para Deus, a vontade dele manifesta é que isso já era suficiente para livrar o homem da solidão. E, consequentemente, para livrar ambos da solidão. Portanto, no que diz respeito a livrar o homem da solidão e para dar a ele uma completude e um auxílio na sua vida, para que ele encontrasse uma pessoa que lhe fosse idônea, bastaria uma mulher. E ainda hoje basta uma mulher ao homem e basta um homem à mulher. Não à toa, o verso 24 diz: por essa razão, o homem, no singular, deixará pai e mãe e se unirá ao quê? Às suas mulheres? Não, se unirá à sua mulher, a sua única mulher. Em Mateus 19:6, quando Jesus cita esse verso, logo em seguida ele diz assim: assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Pronto. Tem discussão aqui? Olha o que Jesus diz após citar o verso 24 de Gênesis. Assim, eles já não são mais dois, mas apenas um. Jesus aponta que em Gênesis está explicitamente, não está nem implícito não, está explícito o fato de que o casamento é a união de dois, um homem e uma mulher, e se unem em uma só carne. Tanto que Jesus diz, já não são mais dois, mas agora são apenas um. Jesus poderia ter dito, já não são mais três, mas apenas um. Já não são mais quatro, mas apenas um. Ou já não são mais aqueles que se amam, mas apenas um. Mas não, Jesus deixa claro, já não são mais dois, mas são apenas um. Por quê? Porque como Paulo diz em Romanos 1, que a vontade de Deus na criação, ela é manifesta, ela é claramente conhecida e ela é compreendida, essas três palavras Paulo usa em Romanos 1, nós podemos dizer que nesse casamento monogâmico, a vontade de Deus, ela é manifesta, ela é clara e ela é compreendida. Irmãos, não tem discussão. Se cremos em Gênesis, se cremos na Bíblia, se cremos na palavra de Deus, não temos margem para nos abrir ao poliamor, a outros tipos de relacionamentos ou a outro tipo de família. Portanto, repetindo algo que eu disse nas últimas semanas, este primeiro casamento não é apenas o primeiro casamento, mas é a definição de casamento, é o modelo, é o padrão, é a regra e, podemos dizer, é o mandamento de Deus no que diz respeito ao casamento. Agora, baseado em Romanos 1, depois que Paulo diz que Deus manifestou a sua vontade na criação, o texto vai continuar dizendo, e Paulo vai dizer, que essa humanidade, apesar de Deus revelar sua vontade, ela se rebelou contra Deus. Em outras palavras, o contrário do que Deus definiu na criação, no princípio, quando nós nos desviamos desse princípio, qual é as características do que se trata quando nós nos desviamos do princípio da criação? Paulo vai dizer lá nos versos de Romanos 1, 18 a 26. Paulo vai dizer que o contrário disso é suprimir a verdade pela injustiça, é os homens serem indesculpáveis quando se rebelam com esse princípio, os pensamentos dos homens se tornarem fúteis quando eles vão contra esse princípio da criação. Paulo chama de impureza sexual, chama de seguir os desejos pecaminosos do coração. Paulo chama de degradação dos seus corpos. Vou voltar nisso mais para frente. Paulo chama de trocar a verdade de Deus pela mentira. Paulo chama de paixões vergonhosas. Paulo chama de relações sexuais contrárias à natureza. Paulo chama de atos indecentes.
Paulo chama de perversão, Paulo chama de disposição mental reprovável, e ele diz que tudo isso é praticar o que não deviam. Então Paulo diz em Romanos 1 que o contrário da criação é tudo isso aqui. Portanto, irmãos, tudo que é contrário ao que Deus criou no princípio, essa é a visão de Deus a respeito. Amém? Agora vamos lá. O que eu vou resumir aqui também não deveria ser necessário, mas infelizmente é. Ainda existe, até mesmo no meio dos evangélicos, quem acredita que a Bíblia permite o casamento não monogâmico, o casamento com várias mulheres. Ainda há quem acredite. É triste lembrar disso, mas na época eu não tive a percepção. Até porque eu estava envolto nos meus próprios pecados, então eu estava cego. Mas há um tempo atrás eu ouvi até mesmo dizer que um pastor defendia, não claramente, porque ele não é bobo, mas no secreto ele dizia que a Bíblia permitia casamento com mais de uma mulher ou o relacionamento com mais de uma mulher. Mas isso era para defender os seus próprios pecados. Mas ainda assim existem pessoas que acreditam que a Bíblia não é contra o casamento com várias mulheres ou com o envolvimento com mais de uma mulher. Mas isso é uma mentira. E eu quero resumir a Bíblia aqui e te mostrar isso, principalmente focando em Gênesis, porque afinal de contas é o princípio, é a definição de todas as coisas. Para começar, eu vou ler as passagens para que a gente seja objetivo e não tome tempo. Mas vamos começar com Caim. Quem se lembra quem foi Caim? Caim foi um dos filhos de Adão e Eva, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, que cometeu o primeiro assassinato. Não sei se vocês lembram, mas Gênesis capítulo 4 começa nos mostrando Caim e Abel. E Gênesis capítulo 4 começa a dizer que Caim despertou o desejo de matar o seu irmão. Não vou entrar nos detalhes do porquê, mas Caim desejou matar o seu irmão Abel. E no capítulo 4, verso 7, Deus diz assim para ele: saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus vem para Caim e diz assim: o pecado está batendo à porta do seu coração e você tem que dominá-lo. Você não pode deixar que ele domine você. Mas a continuidade da narrativa diz que Caim rejeitou a voz de Deus e deixou que o pecado o dominasse. Logo em seguida, ele convida o seu irmão para o campo e o mata ali. Deus, então, o expulsa do meio do convívio de Adão e Eva, dos seus outros irmãos, e Deus o expulsa para uma outra terra. E aí a Bíblia diz que, verso 17 do capítulo 4, Caim teve relações com a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, ao qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceram-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Verso 19 de Gênesis 4, Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zila. O que eu quero dizer? Caim é o filho de Adão que deixou que o pecado o dominasse. Claramente e contra a vontade de Deus. Deus, num ato de misericórdia e graça, avisa para ele antes: o pecado está batendo na sua porta, você tem que dominá-lo. Mas Caim não deu ouvidos à voz de Deus e deixou que o pecado dominasse. Caim, então, mata o seu irmão. Mas o que isso tem a ver com o casamento monogâmico? Mesmo Caim sendo o filho de Adão, que a Bíblia descreve como um dos primeiros a deixar que o pecado o dominasse, no que diz respeito ao casamento dele, ele tinha um casamento monogâmico. Tanto que o verso vai descrever que ele teve relações com a sua mulher e gerou filhos. O verso 19 vai nos dizer, não à toa, que foi somente o sétimo descendente de Adão, ou o quinto descendente de Caim, em outras palavras, foi somente o tataraneto de Caim que passou e que se casou com duas mulheres. Então,
Caim, apesar de ter deixado o pecado o dominar e ter cometido o primeiro assassinato, ele teve um casamento monogâmico. Foi somente o 7º descendente de Adão, foi somente o 5º descendente de Caim, o seu tataraneto, que o nome é Lameque, que o verso 19 diz que ele tomou 2 mulheres. Agora, o que o capítulo 4, verso 23 vai dizer é que disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Olha o que ele diz, Lameque dizendo, eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O que esse texto nos diz? Quando Deus expulsa Caim, Caim ficou com medo das pessoas o matarem. E Deus diz assim, quem matar Caim vai sofrer uma punição. O que Lameque faz? Lameque toma 2 mulheres e diz para essas mulheres que havia matado 2 pessoas. Uma porque o feriu e o outro menino porque o machucou. Olha a violência de Lameque. O mesmo Lameque que foi o primeiro a tomar 2 mulheres, depois a tomar 2 mulheres, descrito na Bíblia em Gênesis, é um homem que ele sabia que ele também tinha cometido outro pecado, que é o do assassinato. Tanto que ele se compara com o seu tataravô Caim. Ele diz, se Caim vai ser protegido e os que o matarem vai ser punido, eu também serei protegido e aqueles que me matarem será castigado 70 vezes 7. O primeiro homem que toma 2 mulheres na Bíblia é um homem que claramente sabia que estava em pecado contra Deus. E somente o 7º descendente de Adão e Eva. Todos os outros anteriores, eles foram monogâmicos. Agora, o que Gênesis 4 e 5 vai nos mostrar, e isso é importante para a gente entender Gênesis, é que a Bíblia vai mostrar 2 descendências paralelas. A descendência de Caim e a descendência de Sete, que foi o filho que Deus deu para Adão e Eva no lugar de Abel, que Caim havia matado. E o que Gênesis vai mostrar é que a descendência de Caim é uma descendência rebelde para com Deus, e a descendência de Sete é uma descendência que era fiel a Deus, que invocava a Deus, que buscava a Deus. E olha o que a Bíblia vai dizer, que dos descendentes de Sete, todos foram monogâmicos. E se a Bíblia nos mostra que o 7º descendente, o 5º da descendência de Caim, foi o primeiro homem a tomar 2 mulheres, quando a Bíblia vai falar do 5º descendente de Sete, ela vai falar de Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. E a Bíblia faz esse paralelo propositalmente. Propositalmente. O 5º descendente de Caim foi o primeiro a tomar 2 mulheres. O 5º descendente de Sete, que era a linhagem justa de Deus, foi um homem que andou com Deus de tal forma que Deus o arrebatou. Então a Bíblia está mostrando esse contraste. Portanto, o Lameque ter tomado 2 mulheres é um dos atos da descendência de Caim de rebeldia contra Deus, porque Deus já havia estabelecido o casamento monogâmico. Vem a história do Gênesis. E Deus, lá em Gênesis 6, decide matar todas as pessoas e poupar a família de Noé. A pergunta que devemos fazer e reparar no texto: como era a família de Noé que Deus escolhe dentre todas as terras para recomeçar tudo de novo? Era uma família de casamentos monogâmicos. Deus salva 8 pessoas, se não me falha a memória, e dessas 8 pessoas eram Noé e a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas esposas, 8 pessoas. Portanto, a família que Deus escolhe dentre todas da terra para recomeçar era uma família de casamentos monogâmicos. Tanto que, verso 18 do Gênesis capítulo 6, Deus diz assim: com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Portanto, o começo em Gênesis é casamento monogâmico e o recomeço pós-dilúvio é casamento monogâmico de Noé e a sua esposa e dos seus 3 filhos com as suas 3 esposas. Depois temos Gênesis 12, na chamada de Abraão. Quando Deus chama Abraão, o que Deus diz para Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Quem que a Bíblia diz que saiu da terra e da parentela? A Bíblia diz que Abrão saiu do meio de seus parentes com a sua mulher chamada ainda Sarai. E ele leva o seu sobrinho Ló junto com ele. Por quê? Porque eles ainda não tinham filhos. Quando Deus chama ele para deixar a terra dos seus pais, Deus promete dar filhos para eles.
O tempo passa e a promessa não havia sido se cumprida ainda. E em Gênesis capítulo 16, Sarai, a sua esposa, faz uma proposta para Abraão. Qual é essa proposta? Sarai diz assim para Abraão: Abraão, Deus ainda não me deu um filho. Então, deite-se, possua, tenha relações com a minha concubina chamada Agar, a minha serva, para que talvez eu possa formar família por meio delas. Era um costume da época, tá? Era um costume da época. Sara oferece a sua concubina em relação sexual com seu marido, para que ela diz, talvez por meio dela eu tenha filhos. Porque ela iria considerar os filhos da sua escrava com seu marido os seus próprios filhos. A pergunta que devemos fazer é, Deus aceitou isso? E aqui que a gente tem que entender, irmãos, não só Gênesis, mas toda a Bíblia, existem histórias que são narrativas. Existem histórias da Bíblia que a Bíblia nos conta, e isso não significa que aquela história deve ser tido como padrão para que a gente siga. É justamente o contrário. Elas nos narram uma história para que a gente olhe para essa história e faça o contrário. E perceba que, apesar daquilo ter acontecido, essa não é a vontade de Deus. E essa narrativa de Sarai ter oferecido para Abraão se relacionar com a sua concubina, o que de fato ele aceita e o faz, demonstra que aquela era uma ideia deles e não a vontade de Deus. Tanto é que, na narrativa, mesmo tendo nascido um filho de Agar, chamado Ismael, Deus não o aceita como o cumpridor e o cumprimento da promessa que Deus fez para Adão e Eva. Tanto que Deus não considera Ismael o filho da promessa. Deus volta em Gênesis 17 e em Gênesis 18 e diz para Adão, é através de Sarai, do filho que eu vou dar à sua esposa, que eu vou estabelecer a minha aliança com você. Então Deus não permite, porque Deus poderia permitir, irmãos. Não, peraí. Não, é filho de Abraão, não é? Ismael não é filho de Abraão? Então deixa, vou cumprir a promessa por meio dele. Mas Deus não o aceitou, por quê? Porque aquele filho não era o filho da esposa dele. Não era o filho do seu casamento. Portanto, Deus repete várias vezes que o filho da promessa, aquele que Deus iria cumprir a promessa, era o da sua esposa Sarai. Outro detalhe. Abraão só tomou como esposa uma outra mulher depois que Sara morreu. Abraão teve uma outra mulher, que a Bíblia até nos diz o nome dela, porém, o capítulo 23 e 25 nos diz que Abraão só tomou por esposa uma outra mulher depois que Sara morreu. O que é permitido na Bíblia, né? Depois que morre, a pessoa está liberada para casar de novo. Os descendentes de Abraão. A partir de Gênesis 12, o resto de Gênesis é contando a história de Abraão e os seus descendentes. E, de fato, uma história que nos é contada para mostrar Deus cumprindo a promessa que ele fez em Gênesis 12. Como é a história dos descendentes de Abraão? O seu filho Isaac, o filho da promessa, como foi o casamento de Isaac? O casamento de Isaac foi um casamento monogâmico. Abraão manda o seu servo ir lá na terra dos seus parentes para tomar uma mulher e uma esposa de lá. E quem foi essa mulher? Essa mulher foi, esqueci o nome dela agora, Rebeca. O casamento do filho de Abraão, Isaac, foi um casamento monogâmico. Isaac só teve Rebeca como esposa. Depois nasce os filhos de Isaac e Rebeca, os netos de Abraão, são Esaú e Jacó. E ao longo da história, a Bíblia nos mostra a rivalidade entre Esaú e Jacó, porque desde o ventre Deus já havia escolhido Jacó. Só que aí, no desenrolar da história, a Bíblia nos diz em Gênesis 26 e 27 que Esaú tomou para si não apenas várias mulheres, mas mulheres de outros povos. E a Bíblia diz o seguinte, que essas esposas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. O fato de Esaú ter tomado várias mulheres e mulheres de outros povos amargurou a vida de Isaac e de Rebeca. E essa era a intenção de Esaú. Essa era a intenção de Esaú. Tanto que no capítulo 27, Rebeca vira para Isaac e diz assim, eu estou desgostosa da vida por causa das mulheres de Esaú. Se Jacó também se casar com outras mulheres desse povo,
aí eu não vou ter mais razão de viver. E o que Abraão faz? O que Isaac faz? Isaac chama Jacó e manda Jacó ir para a terra do seu tio, da irmã da sua mulher, da sua mãe, para que lá ele se casasse com uma das filhas do seu tio Labão. E Jacó faz isso, e quando chega naquela terra, por quem Jacó se apaixona? Por Raquel. E o que Jacó decide fazer, resumindo a história? Jacó decide trabalhar 7 anos, não de graça, mas Jacó decide trabalhar 7 anos para que Labão desse Raquel em casamento a ele. E a Bíblia diz que 7 anos para Jacó não foram nada, pelo tanto que ele a amava. Só que ao final desses 7 anos, o que o seu sogro faz? O que Labão faz? Toda aquela trama, Labão engana Jacó e o faz casar com quem? Com Lia. Ele só vê no dia seguinte, o que até hoje eu não consigo entender claramente como é que foi isso, né? Ele só percebe no dia seguinte e ele fica horrorizado com Labão. E ele diz, o que foi que você me fez? Eu trabalhei por Raquel e você me fez casar com Lia. Labão então diz, é porque aqui nós não temos o costume de dar em casamento a mais nova antes da mais velha. Trabalhe para mim mais 7 anos e eu te darei Raquel como esposa. Jacó aceita, porque ele amava demais aquela mulher. Jacó aceita e recebe Raquel como esposa e trabalha outros 7 anos. Então Jacó, dos descendentes de Abraão, foi o primeiro a ter mais de uma mulher. Porém, o que nós vemos, e se com sinceridade a gente lê a Bíblia, é que não foi a intenção de Jacó no princípio. Jacó não teve 2 esposas porque ele quis 2 esposas. Jacó se casou, acabou tendo 2 esposas porque o tio o enganou. E porque ele amava a Raquel. Amém? Agora, e os 12 filhos de Jacó? Como foram os filhos de Jacó? Todos os filhos de Jacó, o que Gênesis vai nos dar a entender, e não há nenhuma base bíblica para que a gente creia o contrário, é que todos os filhos de Jacó foram monogâmicos. Os 12 filhos de Jacó, os patriarcas que são chamados, aqueles que deram origem às 12 tribos de Israel, cuja história se desenvolve a partir daí, todos eles foram monogâmicos. Mas o final do livro de Gênesis é muito dedicado à história de José. Não sei se você vai lembrar. Um dos filhos que foi vendido como escravo. E o que nos mostra a história do Gênesis no desenvolver dela até o seu final é que José nos é apresentado como modelo de integridade. José nos é mostrado como um exemplo a ser seguido. José nos é mostrado como um exemplo de alguém que anda com Deus. E 2 principais características da vida de José é que, em primeiro lugar, antes da Bíblia mencionar o seu casamento, a Bíblia diz que quando ele trabalhava para Potifar, a mulher de Potifar, porque José era belo, de boa aparência, a mulher de Potifar abriu os olhos e colocou e ficou desejando José, né? É o que a gente poderia chamar de assédio contrário, o assédio de uma mulher para com um homem. E a Bíblia diz que essa mulher ficava todos os dias dizendo para ele, deite-se comigo, a ponto dela agarrá-lo à força. Mas qual é a atitude de José? A Bíblia diz que José, a princípio, a evitava e evitava ficar sozinho com ela, mas que naquele dia em que ela armou uma arapuca e o agarrou, ele saiu correndo. Tanto que o pedaço da roupa ficou na mão dela e ela o acusou de tentar abusar dela. E ele fica preso e vai preso e perde a posição por causa disso. Um tempo depois ele sai, interpreta o sonho de Faraó, se torna governador do Egito e a Bíblia diz que o Faraó deu para ele como mulher, Azenate, filha de Potífera, o sacerdote. E a Bíblia diz que do casamento de José com essa Azenate, José tem 2 filhos, Efraim e Manassés. E a Bíblia não nos dá nenhum outro sinal de que José teve outras mulheres. Então, a história do Gênesis nos mostra que os pequenos casos e os casos pontuais de pessoas que tiveram mais de uma mulher nos mostra que foram exemplos negativos. Esaú, Lameque, como da linhagem de Caim, uma linhagem que a Bíblia nos aponta como rebelde para com Deus, Jacó sendo quase que forçado, e Esaú em sinal e atitude de rebeldia clara contra os seus pais, por causa de todos os detalhes da história que eu não vou mencionar aqui. Para citar três livros importantes da Bíblia,
O casamento monogâmico nos Salmos. Quando nós lemos os Salmos, principalmente os Salmos 120 alguma coisa, que são os chamados Salmos da peregrinação, que são salmos escritos pelo povo de Israel na época e no período do exílio na Babilônia. São salmos como 126, 127, 128, onde eles escreveram aqueles salmos e eles cantavam esses salmos na esperança de Deus os levar de volta para a terra que eram deles, né? E o Salmo 128, verso 1, 2 e 3, olha o que o Salmo diz. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha o verso 3. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da mesa. Nos salmos, nos cânticos que ditavam e entoavam os cultos e a adoração dos israelitas mesmo na Babilônia, qual é vamos dizer assim, a imagem deles de uma pessoa feliz que temia ao Senhor e que Deus a abençoava? Eles apontam que uma das bênçãos daquele que teme ao Senhor, e aqui está implícito o homem, é que a sua mulher será como videira frutífera em sua casa e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Claramente um casamento monogâmico. E uma família que nós costumamos chamar de família tradicional, mas que eu prefiro chamar de família criacional, que é a família criada por Deus. O Provérbios, que é o livro de sabedoria da Bíblia, Provérbios, eu já disse isso em algum momento, Provérbios nada mais é do que o pai e a mãe ensinando o seu filho sobre a vida. Mais para frente nós vamos falar disso, né? Os pais devem preparar os seus filhos para a vida. Mas Provérbios nos aponta isso. E Provérbios 1:8 começa já ditando o que é o Provérbios. Olha o que diz. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Casamento monogâmico, família criacional criada por Deus. Porque Provérbios nada mais é do que ensinamentos sobre a vida do seu pai e da sua mãe ao seu filho. E poderia dizer, ouça a voz dos seus pais ou ouça a voz das suas mães. Mas Provérbios nos diz, filho, ouça a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Tanto que Provérbios 18:22, o que é os pais ensinando os filhos, olha o que diz. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 19:14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 31:10. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Verso 28, seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Todo o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, e a sabedoria para os antigos ela é muito importante, nos aponta, portanto que Provérbios diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus, essa sabedoria nos ensina que o casamento monogâmico é o padrão de Deus. O casamento onde tem um homem e uma mulher e que geram os seus filhos. Um livro também muito importante, que é o livro de Jó, onde nos apresenta, como diz o verso 1, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, que temia a Deus e evitava o mal. 4 características, 4 marcas do caráter de Jó. Íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Verso 2, tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Um homem com 10 filhos, hoje em dia é fácil a gente pensar, né, que é com mais de uma mulher. Mas o verso 2, depois de falar das provas dele, em meio à turbulência, em meio à sua prova, a Bíblia diz que a sua mulher chegou até ele e disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Está explícito no livro de Jó, um homem temente, justo, que temia a Deus e evitava o mal, que tinha 10 filhos, e era 10 filhos com sua única esposa. Portanto, o casamento no Antigo Testamento, o padrão bíblico da palavra de Deus é o casamento monogâmico.
Para resumir brevemente o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento muito mais claro a respeito disso. Para começar, duas pessoas importantes lá dos evangelhos. João Batista, aquele que iria preparar o caminho para o Senhor, aquele que Deus enviaria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não fosse amaldiçoada, não fosse acometida de maldição. Quando Deus vai anunciar o nascimento desse prometido de João Batista, a qual família Deus aparece? Deus aparece a um casal chamado Zacarias e Isabel, que os versos 6 de Lucas capítulo 1 diz que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Ao ler esses versos, onde diz que Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos, eram ambos justos, tementes a Deus, mas não tinham filhos porque ela era estéril e já avançada idade. Eu não sei você, mas não tem como lembrar de Abraão e Sara. E detalhe, se Abraão e Sara tentou dar um jeitinho, né? Se Sara tentou dar um jeitinho e fazer com que Abraão se deitasse, se relacionasse com a sua serva Agar, a Bíblia diz que Zacarias e Isabel não tentaram dar jeitinho. Portanto, mesmo já avançado idades, eles não tinham filhos. Por quê? Porque eles não tentaram dar jeito. E por que eles não tentaram dar jeito? Porque eles eram ambos justos e tementes a Deus. Algo que eu já disse também semanas atrás. Quando Deus vai enviar o seu único filho a esta terra, a qual família ele aparece? Deus aparece a um homem chamado José, que estava prometido em casamento com uma virgem chamada Maria. Deus escolhe um casal monogâmico para dar a eles o privilégio de serem os receptores do seu Filho unigênito do céu. Deus poderia escolher casais homossexuais, que com certeza havia na época. Deus poderia escolher talvez um homem que tivesse várias mulheres, né, e escolhesse uma dessas mulheres, mas Deus não faz. Deus aparece a um casal monogâmico, um homem chamado José, com sua mulher virgem ainda chamada Maria, e Deus concede a eles a promessa do Salvador. Paulo, quando vai falar de casamento, Paulo também é claro em suas cartas a respeito do casamento monogâmico. Paulo vai falar em 1 Coríntios 7 que o homem deve ser fiel à sua esposa e a sua esposa deve ser fiel ao seu marido. Paulo vai falar também em Coríntios 7 que a mulher está ligada ao seu marido até a morte dele. Isso serve para ambos. Quando Paulo instrui Timóteo, um jovem pastor, a como escolher os bispos, os líderes, os pastores da igreja, Paulo diz que um dos requisitos para ser líder, pastor, bispo, presbítero na igreja, era que esse homem fosse marido de uma só mulher. Quando Paulo vai dar os requisitos para os diáconos da igreja, ele diz que estes homens deveriam ser maridos de uma só mulher. Para Tito, um pastor que era pastor em uma outra região, Paulo diz a mesma coisa, que o diácono, que os bispos, que os presbíteros deveriam também ser maridos de uma só mulher. Eu tenho 4 minutos e ainda não falei dos questionamentos e argumentos. Vou resumir brevemente aqui. Eu estabeleci até aqui que toda a Bíblia nos deixa claro que a vontade de Deus é um casamento monogâmico. Que todos os que andaram com Deus tiveram casamentos monogâmicos e que as vezes em que isso não aconteceu, teve um motivo em que a narrativa de Gênesis ou de toda a Bíblia nos aponta o porquê não teve aquele casal um casamento monogâmico. Agora, um questionamento que as pessoas costumam fazer e poderiam fazer. Lucas, mas você não citou os homens da Bíblia que tiveram mais de uma mulher. Você está deixando... Você excluiu eles, não estou excluindo. Mas vamos lá, resumidamente. O primeiro deles é, de fato, Jacó. E aqui eu vou falar daqueles que andaram com Deus. Jacó, escolhido por Deus, teve 2 esposas. Mas, como eu já disse e resumi para você, o contexto nos mostra que essa não foi a intenção dele e que o motivo pelo qual ele teve 2 esposas é o fato de que o seu sogro o enganou. E, pela história, nós vemos
que havia, no caso da Lia, da primeira esposa, porém aquela que Jacó não amava, ela se tornou uma mulher amargurada. Por quê? Porque Raquel era a preferida de Jacó. A Bíblia diz claramente isso em Gênesis 29, que Raquel era a preferida, tanto que quando Lia tem o seu primeiro filho, Lia dá a ele o nome de Rúben e diz assim: quem sabe o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Essa mulher deposita na esperança de ter dado o primeiro filho ao seu marido, a esperança de que agora, quem sabe, ele vai me amar. Mas o que a gente vê pela história é que isso não acontece, porque Jacó de fato amava a Raquel, embora tivesse relações sexuais com Lia. Então, esse primeiro casamento de um homem com duas mulheres, nós vemos um problema. Qual que é o problema? Do marido amar mais uma e desprezar a outra. Tanto que essa outra, ela era infeliz. E deixa eu dizer para você, isso é a vontade de Deus? É claramente que não é. 1 Samuel nos começa com a história de Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina. E eu vou resumir a história, mas se você já leu a Bíblia, você sabe que Ana e Penina, Ana era estéril, Penina tinha filhos. E a Bíblia diz que todos os anos Penina atormentava e irritava Ana pelo fato de que ela dava filhos para o seu marido, mas Ana não. De forma que Ana era tão amargurada que ela vai para o templo, começa a clamar ao Senhor, de tal forma que o sacerdote ali acha que ela estava bêbada. Para você ver a amargura da alma de Ana, pelo fato de que ela não dava filhos para o seu marido. Mais um casamento com mais de uma mulher, onde não é um casamento feliz. Amém? Davi e as suas esposas. Davi, se você não sabe, um homem segundo o coração de Deus. Davi teve mais de uma esposa. Mas as pessoas poderiam dizer, mas Davi, que é homem segundo o coração de Deus, ele teve mais de uma mulher. Para começar, quando Deus dá a sua lei para Moisés, em Deuteronômio 17, Deus diz assim: se quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Aí Deus dá vários requisitos para esse rei. Deus dá vários mandamentos para esse rei. E um deles é, verso 17 de Deuteronômio 17, ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Lá na lei, Deus havia dito que o rei de Israel, quando tiverem, que ele não tenha mais várias mulheres. Por quê? Porque se o rei tiver várias mulheres, ele vai desviar o seu coração. O que nós vemos então na história de Davi, irmãos? Nós vemos exatamente isso. Davi tendo várias mulheres, possuindo várias mulheres, e isso o levando a desviar o seu coração. Tanto que o caso mais conhecido, que é o de Betseba, o que Davi faz? Davi possui a mulher do seu amigo, Davi manda esse amigo tentando encobrir para a linha de frente, tanto que Deus no texto considera que Davi matou Urias, e não foi os inimigos, e no final da história, depois que Deus o repreende, Deus diz claro para ele o seguinte, olha o que Deus diz. 2 Samuel, capítulo 12, verso 10. Olha o que Deus diz. Por isso o quê? O que Davi havia feito. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel. Irmãos, a partir dali, a história de Davi foi uma desgraça. A família de Davi entrou a desgraça, exatamente o que Deus havia dito. Por quê? Por causa de um dos seus casos. Portanto, mesmo lendo a história de Davi, vendo que ele teve várias mulheres, nós não podemos dizer que essa foi a vontade de Deus. Porque, e olha o que diz, 2 Samuel 11, 26, verso 27, aliás, vai dizer que o que Davi fez desagradou os olhos do Senhor. A Bíblia não diz que o que Davi fez agradou o coração de Deus. Pelo contrário, ela deixa claro que aquela atitude de Davi tomar várias mulheres desagradou os olhos do Senhor. Por quê? Porque Davi quebrou pelo menos 4 dos 10 mandamentos. Davi quebrou o 6º, que é de assassinato. Davi quebrou o 7º, que é do adultério. Davi quebrou o 9º, que é do falso testemunho, porque ele mentiu.
E Davi cobiçou a mulher do seu próximo, ele cobiçou a mulher do seu amigo. Portanto, qual é o homem que quebra 4 dos 10 mandamentos no mínimo? E esse homem tem a aprovação de Deus. É claro que no final das contas, Davi, no conjunto da obra de toda a sua vida, ele andou com Deus. Amém? Mas Deus não diz que em toda a sua trajetória ele foi perfeito. O seu filho Salomão também é bastante conhecido, teve 1000 mulheres. Ele se casou com 700 concubinas, com 700 princesas e teve 300 concubinas. 1 Reis 11 diz isso. Mas olha o que 1 Reis 11 diz. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas e hititas. Agora olha os detalhes. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir outros deuses. Casou com 700, no entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida em que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora de seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios, e Moloque, um deus que recebia filhos como sacrifício, tá? Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como fez o seu pai Davi. Portanto, Salomão teve 1000 mulheres, a Bíblia não esconde, mas mostra que, primeiro, Deus não se agradou disso, Deus já havia dito para que eles não fizessem isso, e essa foi a pedra de tropeço de Salomão. O homem que é considerado o mais sábio do mundo terminou a sua vida em idolatria, em rebeldia e reprovado diante de Deus. Por quê? Por causa das suas muitas mulheres. Não sabemos. Portanto, ao ler a Bíblia, irmãos, ao ler a Bíblia de forma sincera e coerente, é impossível a gente olhar para a Bíblia e dizer que a Bíblia defende o poliamor, ou qualquer outra das coisas que as pessoas possam chamar. Pelo contrário, todas as vezes em que a Bíblia cita esses casos, é para mostrar que as consequências são devastadoras. Portanto, todos os casos de casamentos com mais de uma mulher, todos os casos que não é casamento monogâmico que a Bíblia descreve, ela o descreve para que a gente desanime de tê-lo. Amém? Ao ler a Bíblia, eu não leio e digo assim, eu quero ter muitas mulheres. Pelo contrário. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que chegar à seguinte conclusão: eu não quero isso para a minha vida. Amém? Eu não quero isso para a minha vida. Eu ia dar um outro argumento que as pessoas dizem para o poliamor, mas eu não vou citá-lo aqui não. Mas eu finalizo dizendo o seguinte: Paulo diz em Efésios que o Evangelho nos aponta, o casamento nos aponta para o Evangelho. Que a relação de Cristo e a igreja, o casamento é uma ilustração da relação de Cristo e a igreja. E em todo o Novo Testamento, como Deus se refere à igreja? Deus se refere à igreja no singular. Deus, quando chama, e a Bíblia, quando o Novo Testamento chama a igreja de noiva, ele não chama de noivas. Ele chama de noiva. E chama Cristo de noivo. Apocalipse vai nos dizer sobre o casamento do Cordeiro. E ele diz, a sua noiva já se aprontou. Todos os que creem em Cristo, eles juntos, eles se unem para formar uma única noiva. Deus poderia dizer que cada um de nós somos uma noiva, sim ou não? Deus poderia dizer, o Novo Testamento poderia chamar cada um dos cristãos de noiva de Cristo. Mas ele não chama cada cristão de noiva, ele chama a igreja de noiva. E o que é a igreja? A união de todos os cristãos. Portanto, o Evangelho nos aponta, e o Evangelho ele é ilustrado, e ele é apontado por um casamento monogâmico. Somente um casamento monogâmico aponta para o Evangelho. E essa é uma das razões principais pela qual o casamento monogâmico é o padrão de Deus. Por que qualquer tipo de casamento é uma blasfêmia contra Deus? Porque qualquer outro casamento não tem nem que ser chamado casamento, porque ele não aponta para o Evangelho. Porque 2 maridos e uma mulher não pode apontar para o Evangelho.
não pode apontar para o relacionamento de Cristo com a igreja. 2 homens e uma mulher não pode apontar para o relacionamento de Cristo e a sua igreja. 2 homens não pode apontar para a relação de Cristo e a sua igreja. 2 mulheres não pode apontar para a relação de Cristo com a sua igreja. O único tipo de relação que aponta para o evangelho, que aponta para a relação de Cristo e a sua igreja, é o casamento monogâmico. Um casamento com um homem e uma mulher, e ambos fiéis um ao outro até o fim de suas vidas. Amém? Fique de pé. Perdoe-me os minutos, mas não poderia deixar de concluir toda a argumentação. Aos casados, esse é o padrão de Deus, tá? E esse é um dos principais motivos pelo qual você deve ser fiel ao seu cônjuge. Aos solteiros, esse é o padrão de Deus para o seu futuro casamento. É isso que você deve desejar. E esse é um dos motivos pelo qual você deve levar o casamento a sério. Não se perca nessas de poliamor. Amém? Por quê? Porque o padrão de Deus é o casamento monogâmico. Vamos orar e ir para casa. Pode fechar.